Irmãos, rapidamente, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7, que diferente do domingo passado, hoje nós não temos almoço para servir, mas o banquete espiritual está à mesa. Glória a Deus pelo que o Senhor faz, pela presença do nosso bom Deus, que nós possamos responder a esse grande amor de Deus em nome de Jesus com a nossa vida. Obrigado ao Ministério de Louvor mais uma vez, aos irmãos da produção de culto. Nós queremos honrar a vida de vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, capítulo 7 do livro de Atos é um capítulo um tanto quanto longo. Não sei, Luiz, quantos lembram, você está dispensado dessa lembrança, a menos que a Grace tenha ali informado, que eu mencionei para os irmãos lerem Atos 7 essa semana. Não sei, Romário, você, essa semana tão marcante na sua vida, né? Mas Atos 7 é um capítulo um tanto quanto extenso, e eu, na verdade, no domingo passado abordei, os irmãos, espero que lembrem, a vida de Estevão, um homem, obrigado, Rick, um homem cheio do poder, né, e da graça de Deus. E na verdade eu fiz esse salto em que ele, Carlinhos, estava ali sendo questionado diante do Sinédrio, até o momento que depois desse discurso em Atos 7, como Atos 7 termina, ele está olhando e vendo os céus abertos, e os olhos dele estão no Senhor, enquanto o apedrejam, enquanto estão matando ele está dizendo, meus olhos veem o Senhor, e ele está ali à destra de Deus me recebendo. E aí o capítulo 7, hoje eu queria tentar, eu não vou ler verso a verso, os irmãos fiquem tranquilos, ainda que eu tivesse planejado ler verso a verso, o tempo já não me permitiria, então eu vou tentar correr. Não, hoje não. Obrigado, Mike. Ainda que o tempo me permitisse, eu vou tentar correr, mas o que Estevão faz aqui, ele está fazendo uma explanação, Kate, do Antigo Testamento. E ele começa, na verdade, a partir de Abraão, porque para aqueles homens, para o povo judeu, é o nascedouro da fé judaica. Então ele começa, ele que estava sendo, irmã Deise, acusado de blasfemar contra o Deus dos judeus, ele começa a dizer, não, vocês que estão confundindo todas as coisas, e deixem eu mostrar, Léo, um pouquinho para vocês o que está acontecendo. E aí ele vai lá atrás e começa a essa narrativa de mostrar o Senhor como o Senhor da história, e um povo, Elga, que estava com o coração duro, um coração fechado para as manifestações do Senhor. E por isso hoje eu quero falar com os irmãos que o Deus da história é o Deus da sua história. É o Deus que quer ser o Deus da sua história. E se você abrir o coração e a vida para Deus, o Senhor da história será também o Senhor da tua história. Se a gente parar para pensar, o que estava acontecendo antes do discurso de Estevão, Vanessa? Estava todo mundo parado, contemplando o homem Estevão com o rosto que brilhava. A Bíblia vai falar que o Sinédrio, Fabrício, todo olhava e estavam todos vendo que o rosto dele brilhava como que o de um anjo. E aí é no meio desse silêncio, ou dessa atmosfera de encantamento, barra assombração, ou admiração, que o sumo sacerdote, aqui na época, Caifás, o mesmo que era sumo sacerdote na época do julgamento do Senhor Jesus Cristo, ele rompe esse silêncio, e Atos 7:1 ele vai dizer, são verdades essas palavras mesmo, Estevão? É verdade isso aí que estão dizendo contra você, que você blasfemou? E aí ele começa então a sua narrativa. E aí o que eu acho interessante, primeiro para nós, e já fica um ponto de reflexão para nós, é que Estevão não teve muito tempo, Marcinha, de se preparar não. Pensa que ele está lá sendo questionado, a Bíblia vai dizer que o Espírito falava através dele, e aí ele começa essa narrativa sem nenhum esboço, sem nenhum iPad aqui para ajudá-lo, sem nenhuma semana de preparação, sem ensaio, mas é porque uma pessoa cheia da palavra de Deus, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A gente vê que Estevão era um homem cheio de graça e de poder, e a gente quer isso aí. Amém, Fabrício? A gente quer, a Bíblia vai dizer que sinais e maravilhas eram feitos através de Estevão, a gente quer sinais e maravilhas, só que a gente não vai viver isso afastado das Escrituras. Esse homem cheio do Espírito Santo era também um homem cheio da palavra de Deus. E obviamente eu estou fazendo uma referência aqui ao Antigo Testamento, a gente não tinha um cano
completo do que hoje nós temos, como 66 livros, a Bíblia Sagrada, mas era um homem cheio de escritura. Tanto que quando ele vai explicar, ele sabe falas, ele sabe expressões, ele conta, ele narra muito bem a história. Então minha pergunta não é só quanto do Espírito Santo nós temos, é quanto da palavra de Deus nós temos em nós. Não é só quanto nós queremos mover em sinais maravilhas, é quanto nós queremos estar aos pés do Senhor diariamente na leitura da palavra. Porque esse homem cheio do poder é também cheio da palavra de Deus. E a história do povo de Deus se assemelha no Antigo Testamento, serve para o povo de Deus no Novo Testamento e é útil para nós, obviamente, hoje. E aí ele começa então o verso 2, vem comigo. Irmãos e pais, ouçam, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse, saia da tua terra, verso 3, do meio dos seus parentes, vá para uma terra que eu lhe mostrarei, verso 4, então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã, depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Olha, ele está dizendo, esse lugarzinho que nós estamos conversando aqui, esse lugar que nossos pés estão pisando agora, Sinédrio, sumo sacerdote, homens de Deus, aqueles que conheciam a irmã Adriana muito bem a palavra de Deus, ou as escrituras no Antigo Testamento, e o que Estevão estava dizendo, o que vocês estão tocando agora é cumprimento de uma promessa. E o que eu quero pensar então, em primeiro lugar, é que o chamado de Deus, Romário, a Abraão, é também um chamado para nós. Deus no versículo 3, segundo Estevão, está chamando Abraão e é maravilhoso como ele diz, sai da tua terra, da terra dos teus parentes, não é para um lugar que eu estou te mostrando, é para um lugar que eu vou te mostrar, começa daí. Verso 4 ele começa de forma maravilhosa, Abraão perguntou, Abraão pediu para tirar um tempo orando, Abraão questionou, Abraão duvidou, Abraão inventou uma desculpa. Não, verso 4. Então ele saiu. É esse nível de caminhada, de resposta ao chamado de Deus para nós, que Deus quer que vivamos. Meus irmãos, como é difícil, porque os nossos filhos são questionadores, sim ou não? Sim ou só o meu? Se vacilar o que não sabe, a primeira pergunta que vai falar, quando aprender a falar, já é uma pergunta, né? Meu irmão, eu estou botando minha roupa, calçando meu sapato, o Abe já está. Vai para onde, pai? Ele, antes de sair de casa, ele já quer saber o lugar que a gente vai. Será que nós também não somos assim na nossa caminhada espiritual? Deus está querendo nos levar para lugares, nossa pergunta não é sim, ou nossa resposta não é sim, Senhor, estou indo, é para onde, Deus? Como? Quando? De que jeito? E a gente começa a lidar com o Senhor cheio de perguntas. E perguntas são questionamentos, são dúvidas, e a fé não procede desse lugar. Não estou dizendo que nós não vamos ter nossas lutas, vamos ter, meus irmãos. Estou dizendo que a gente vai brigar com elas para ser homens e mulheres que acreditam, que ao ouvir a voz de Deus, respondem em obediência. Pastoreando o Coração da Criança, um livro e uma classe que nós já demos aqui, quando ele trata de obediência, eu sempre brinco com a Paulinho sobre isso, quem fez essa classe vai lembrar, e ele diz, irmã Valesca, que obediência é sem demora, sem discussão e sem desculpa. Então falou, demorou um pouquinho, já não é mais obediência. Falou, perguntou, mas pai, já não é obediência. Se questionou, já não é obediência. Tentou argumentar, já não é obediência. Aí um dos comentaristas que eu estava lendo, ele vai dizer o seguinte, o que pode ser chocante para alguns, mas é maravilhoso se a gente tentar viver esse lugar. Ele vai dizer, um cristão não tem direito de perguntar aonde vai. Para alguns vai dizer, que Deus é esse que não me dá direito de pergunta? Não, ele não está falando porque é um Deus que quer cessear o diálogo para conosco. Ele está dizendo que é porque nós temos que caminhar num nível de confiança tão grande, que Deus pegou na nossa mão e disse, vamos, a gente está indo. Amém, meus irmãos? O chamado de Abraão é o chamado de Deus para nós. Nós queremos esse lugar, nós queremos nos mover. O Deus que chamou Abraão, que nos chama também para uma caminhada de fé, de obediência. A pergunta então é, qual é a nossa resposta a esse Deus? Porque olha as condições do chamado, rapidinho, verso 5.
Quando Deus chama Abraão, Abraão responde, Carlinhos, Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, olha isso. Mas lhe prometeu que ele, depois dele, os seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, da mesma forma, Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, escravizados, maltratados, por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão nesse lugar. Olha, eu te prometo um lugar aonde não tem ainda. Quer dizer, já tem, mas não estava revelado a Abraão. Mas não só para você, Luiz, ou não só para você, Abraão, mas para os teus filhos. Que filhos eu não tenho? E pior do que isso, minha mulher sequer pode ter. Olha as condições desse chamado e a promessa de Deus para Abraão. Ela levou Abraão a caminhar por fé e não por vista. Nós cantamos às vezes isso. Meu chamado para você, o meu convite para você é: nós, ao respondermos o chamado de Deus, nós nos movemos por fé e não por vistas. Os filhos não estavam lá, a terra ainda não estava à vista, mas Abraão sai, Abraão responde. Aquela terra que agora eles pisaram. E se você lembra da história, Deus chama Abraão com 75 anos, dá Isaac com 100. 25 anos depois. Quanto tempo esperando? 25 anos crendo e esperando uma promessa. Claro, Abraão teve suas orações, seus questionamentos com o Senhor. Mas não só isso, Deus já avisa que eles seriam escravizados, ou seja, já aponta para a escravidão no Egito. Então não só 25 anos, mas se você lembra, Abraão, Isaac, Jacó, os irmãos de José, filho de Jacó, o vendem, e aí agora Jacó é obrigado pela fome a sair da terra que ele era a terra prometida, mas que ele ainda vivia como um estrangeiro, para o Egito. E ele está dando agora as costas para o lugar da promessa, e está caminhando, e parece que as coisas de Deus não faziam sentido nenhum. Quem já viveu algo assim? Parece que não faz sentido. E é no meio desse chamado de Abraão que a gente precisa relembrar que nós, como filhos de Deus, nos movemos pela fé. Afinal, essa é a palavra para Abraão, repetida nas palavras de Paulo, dizendo que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu, a mesma fé. E aí depois Paulo, ele está tratando dessa ideia das obras, como se obra salvasse. E ele está dizendo, então Abraão foi salvo pelas obras? Não, porque está escrito, Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Romanos 4:3 e Gênesis 15:5 até o 7, se você quiser anotar. Eu estou tentando correr um pouco. Peço a licença aos irmãos. Quais promessas talvez eu e você temos esperado? Quais promessas eu e você estamos mais buscando caminhar por vistas do que por fé? Quais áreas da nossa vida que nós estamos sendo chamados a dar passos de fé, mas nós estamos esperando nos mover por vista? Seja a fé na espera, seja a fé para dar as costas ao que parece o abandono da promessa, mas é só um tempo de Deus. Seja a fé para caminhar na direção clara da terra prometida. Enfim, fé para se deslocar em obediência ao Senhor e não por vistas. E aí o que nós começamos a ver, e se você for pegando essa história, e leiam, meus irmãos, leiam Atos 7 em nome de Jesus, você vai ver, Diego, as digitais de Deus o tempo todo na história. Então, o chamado de Deus a Abraão, a fé para a gente caminhar em busca ou na certeza do recebimento dessa promessa. E aí o que nós aprendemos a partir, desse Deus da história, que quer ser o Deus da nossa história, é que as promessas de Deus têm a provisão de Deus. Promessa de Deus para mim e para a sua vida, tem provisão de Deus. Atos 2 é o cumprimento de uma promessa. Jesus Cristo, quando ele fala, eu não vos deixarei órfãos. Nos deixou? Não. Derramou sobre nós o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e tantas outras. Verso 9, vem comigo. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava
com ele, aleluia, e libertou de algumas das suas tribulações. Foi? Tem algumas aí, Romário? Verso 9 na sua Bíblia tem algumas? Não, 10, perdão. E o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor, sabedoria diante de Faraó. Verso 11. Depois houve fome em todo o Egito e Canaã, ou seja, onde José estava e na terra da promessa, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimentos. Meu irmão, quando a gente lê essa palavra, antes de haver a fome, Elga, já havia provisão. Deus já tinha mandado José. Antes da fome chegar, ele está dizendo, eu já estou mandando a provisão. Quando a fome bater na porta, fique tranquila, já tem provisão. Para o Egito não, para Jacó também. José, eu estou te tirando de casa, para você ser provisão daqui a alguns anos, para a casa do seu pai. Glória a Deus por isso, porque as promessas de Deus têm a provisão de Deus. Em Gênesis 50, os irmãos de José agora estão com medo de José, depois da morte de Jacó, virar para cima deles, Carlinhos. Papai morreu, agora nós vamos quebrar vocês no meio. Aí José fala o seguinte, vocês planejaram mal contra mim. Gênesis 50, 20, Jean. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Agora, olha como nós lemos aí a partir do verso 10. Houve fome no Egito e em Canaã. Franklin, deixa eu te falar uma coisa. A terra de Canaã era descrita no Antigo Testamento como uma terra fértil, como uma terra frutífera, uma terra que mana leite e mel. Essa era a descrição. Quando os espias, Luiz, foram ver a terra, eles tiveram que um cacho carregar numa vara, com 2 carregando um cacho de uva. Você vê a grandeza e a beleza dessa terra. Agora, na terra fértil, agora havia fome, mas a provisão do Senhor estava sobre essa terra. Muitas promessas de Deus podem parecer não fazer sentido para nós, muitos movimentos de Deus podem não parecer fazer sentido para nós, mas Deus sustenta a sua promessa até que ela se cumpra plenamente, porque as promessas de Deus têm a provisão de Deus. Verso 17, eu vou começar a saltar alguns para a gente poder caminhar. Verso 17, ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão. Nós estamos ainda nesse lugar, Abraão respondeu, houve fome. Agora ele está dizendo, olha, estava quase para a promessa ser cumprida. Aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que não sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Verso 19, ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Aí olha o verso 20 mais uma vez, no meio do caos, a provisão de Deus é sempre maior. É naquele tempo o quê? Que estão matando recém-nascido. É naquele tempo que Deus tem a ideia, não de pegar um homem adulto e dizer, olha, vamos, vai ser usado por mim, vai libertar o teu povo. Não, Deus pega um bebê. Verso 20, naquele tempo nasceu Moisés. Não faz sentido, Senhor. No tempo que estão matando, ora, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu algo parecido, não? Maria e José fugiram para o Egito, pela perseguição, sabendo que o rei dos judeus tinha nascido. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó tomou e o criou como seu próprio filho, porque as promessas de Deus têm a provisão de Deus. Se nós encararmos, existe uma discussão entre alguns comentaristas, mas se nós pegarmos esses 430 anos, Mauro, que a Bíblia vai mencionar, ou os 400 aqui, como esse tempo em que o povo seria feito escravo, que estava distante da sua terra, e nós entendemos isso a partir do chamado a Abraão. Tem 2 linhas de interpretar isso, se isso é só o tempo do Egito, ou se isso compreende a janela desde o chamado a Abraão. Se nós considerarmos a janela menor, Mauro, que seria desde o tempo do chamado a Abraão, se você pega então, você é melhor em matemática do que eu, a Josi está aí atrás, pode me corrigir também. Se você pega 430, tira 80, porque 80 foi quando Moisés livrou, ou pela mão do Senhor, livrou o povo do Egito. Vocês estão comigo, amém? Amém, amém, Guilherme? Então nós temos 350 anos.
Esse tempo aqui já tinha passado 350 anos da promessa. E já pensou se fôssemos nós? 350 anos que Deus tinha prometido a terra, a descendência a Abraão. E eles agora estavam sendo mais oprimidos, Deva. Mas o Deus de promessa é o Deus que sustenta a sua promessa. E no meio dessa opressão, desse povo que estava sendo oprimido, nasce Moisés. No meio da opressão, nasce a provisão. E aí o que a gente vai ver, olha a partir do verso 23. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. E o que acontece aqui então, Vanessa? Moisés quis agora salvar o povo ou começar a libertar os seus irmãos com 40 anos agora, na força do seu braço. Só que a provisão de Deus acontece do jeito de Deus, no tempo de Deus, da forma de Deus. E aí quando os próprios irmãos dele, no outro dia, Moisés tenta só reconciliá-los agora. Fala assim, não, né, pastor Edmilson, não brigue não, vocês dois. Dá as mãos, dá um abraço, diz eu te amo. Igual vocês fazem com os filhos, né, que a gente faz com os filhos. Aí pede perdão e diz eu te amo, não é assim, Caleb e Carol? Aí eles falaram o que para Moisés? Você acha que vai fazer com a gente igual você fez ontem? Matou o egípcio? E Moisés sai. E aí volta 40 anos depois, agora para salvar o povo de Deus, do jeito de Deus, no tempo de Deus, porque a promessa de Deus tem a provisão de Deus. E nem Moisés, nem ninguém poderia falhar os planos do Senhor para o seu povo. E aí passa então mais 40 anos, agora nós estamos com Moisés com 80 anos. E nós temos agora o Senhor salvando o seu povo. Quem esteve envolvido com os nossos pequenos grupos multiplicadores essa semana, certamente ouviu a pergunta, o que a gente está fazendo na força do nosso braço? E o que a gente está fazendo guiado pelo Espírito? Que áreas da nossa vida nós estamos batalhando com o nosso braço? É ser Moisés. Que áreas da nossa vida a gente está querendo, de boa vontade, fazer algo, mas que não é o que Deus quer que façamos, porque as coisas de Deus se fazem na força de Deus, do jeito de Deus, no tempo de Deus. Verso 34. De fato, tenho visto a opressão do meu povo. Já passou, Moisés já foi, já voltou, enfim. Teve o chamado de Moisés, a sarça, tudo isso. Verso 34. De fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Esse é o chamado de Moisés. Essa expressão maravilhosa que a gente vai ver aqui é o próprio Deus olhando para Moisés, ou através daquela manifestação na sarça, e ele diz, eu que desci para livrar o meu povo. Meus irmãos, quando a gente lê isso e entende que foi o próprio Deus com o seu braço, com a sua mão, descendo para libertar o povo do Egito, Romário, o que nós podemos entender é que em Jesus Cristo, Deus se fez carne, habitou entre nós, Ele desceu também para nos livrar do pecado, da marca do pecado, da velha vida, da opressão espiritual, do Egito espiritual que nós vivíamos, para nos levar para a nova realidade nele, a nova Canaã, se você quiser falar assim no termo bíblico. Foi o próprio Deus que se fez carne, Ele está dizendo, eu desci para salvar o meu povo, o mesmo Deus que fez assim no Egito, fez assim em Jesus Cristo, e salva a mim e a você, intervém na minha e na sua história, porque as promessas de Deus têm a provisão de Deus. Estevão aqui estava sendo atacado, a igreja do Senhor agora estava, talvez semelhante ao povo de Deus no Egito, sendo oprimida, e talvez os romanos podiam pensar como pensaram os egípcios, vamos oprimir esse povo, que senão eles vão crescer demais, coitado, o Império Romano passou, a igreja do Senhor está aí, viva, atuante, a mão do Senhor continua salvando, o Senhor continua operando milagres, o Senhor continua transformando histórias, o Senhor continua restaurando vidas, e a igreja do Senhor não para de se movimentar, porque o nosso Deus é imparável, o que o Senhor começa, Ele termina, e os planos do Senhor, tem no Senhor a provisão dEle. O que nós precisamos viver, meus irmãos, é uma caminhada de fé, é uma caminhada que nos leve ao lugar de que ainda que nós não vejamos, nós podemos ver. Verso 39, eu começo a caminhar para o final. Peço perdão aos irmãos pelo horário.
Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no em seu coração e voltaram para o Egito. Ele volta a fazer essa menção de quando Deus libertou o povo. Na verdade, o povo ficou olhando para trás. O povo ficou com saudade do Egito, que como era bom lá. Que delícia, os alhos, as cebolas. Eles começam a olhar mesmo na escravidão, a achar bom. Do que ter uma caminhada de fé, ainda que não vendo o que estava adiante, mas sabendo quem estava adiante. E aí nós caminhamos para o verso 51. Porque agora Estevão ele vai comparar o coração daquele povo que estava rejeitando Jesus Cristo com o coração dos egípcios, Fernando. E ele vai dizer: povo rebelde, obstinado de coração, incircunciso de coração, povo que não baixa a cabeça, povo que não se curva, povo de pescoço duro. Literalmente essa era a ideia, a expressão mais original. Povo de pescoço duro, que não, de dura cerviz, né? Que não se curva, que não se abaixa, como um bicho indomável, como um cavalo indomável. Assim são vocês, porque não se curvam ao Senhor Jesus. E quando eu olho para esse lugar desse questionamento, quando eu olho para esse lugar do confronto, eu fico perguntando se nós não estamos sendo também um povo de dura cerviz, que olha para trás e vê tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz, que Ele é o Deus da história, mas muitas vezes não deixa Ele ser o Senhor da nossa história. Que vê a mão do Senhor em várias coisas, só não vê na nossa vida. Deixa o Senhor ser o Senhor da tua história. Versos antes, Estevão tinha falado: olha, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens, fazendo referência ao templo. Para o judeu, ele estava machucando o coração deles, dizendo: como o Senhor não habita nesse templo? Esse templo é o lugar que a gente vai buscar a Deus e encontrar o Senhor. E o que Estevão, em outras palavras, está dizendo: ainda que esse templo vire pó, nada muda a glória de Deus. A glória de Deus permanecerá intacta, a despeito dessa construção ou não. Meu convite para nós, meu irmão, nessa manhã, é que nós não sejamos esse povo de dura cerviz. Esse povo que apedrejou Estevão, e que talvez eu e você estamos lá, olhando e dizendo: uau, que crueldade, como eles puderam fazer isso. Mas muitas vezes nós não olhamos para o Deus da história como o Deus da nossa história. Como a caminhada de Abraão, como sendo também um chamado para a nossa caminhada, para a provisão de Deus através de Moisés, através de José, através de Abraão, de Isaac, como sendo Deus que provê também na nossa vida hoje. E meu convite é que você possa ler então a narrativa do Antigo Testamento e entender que tem a ver com o Deus que cuidou do seu povo e continua cuidando do seu povo. O Deus que é contigo, o Deus que prometeu derramar o seu Espírito, o Deus que te salva, o Deus que te ama, o Deus que tem uma história, o Deus que tem planos para a sua casa, para a sua família, para a sua vida pessoal. E que o que Ele prometeu, ou o que Ele promete, Ele provê. Porque ninguém pode atrapalhar os planos do Senhor. O povo que saiu do Egito é o convite para nós também, para nós sairmos desse lugar de escravidão. Escravidão do quê? Do pecado. Assim como na última praga tivemos a libertação do povo pelo sangue, ou da celebração da Páscoa e o sangue na porta, é o sangue de Cristo que nos liberta. Alguns comentaristas, pastor Edmilson, vão falar, e alguns teólogos vão defender, que a própria ideia da passagem do Mar Vermelho é uma certa de uma tipologia da passagem por as águas no batismo. Caminhando então a partir da libertação, passando pelas águas, caminhando para a terra prometida, ou para a nova Jerusalém espiritual, a nova vida com o Senhor Jesus. É para lá que Ele nos chama. A mensagem de Estevão para os judeus aqui, para o Sinédrio, para o sumo sacerdote, era que eles não estavam deixando Jesus Cristo, o Deus da história, ser o Deus de fato da história deles. Eles tinham pensado que era a lei de Moisés e Deus só fazia assim, e agora chegou Jesus e eles não queriam receber Jesus porque não podiam mudar os costumes de Moisés. E talvez você entenda isso e já entendeu isso, mas quantas outras áreas na minha e na sua vida nós estamos dizendo: Deus não pode fazer assim, ou Deus não faz assim, Deus não está provendo assim. E se o convite hoje do Senhor fosse: sai dessa terra para um lugar que eu
Vou te mostrar. Qual seria a sua resposta? Em que área da sua vida você está precisando responder? O convite de Deus continua para nós. Caminha pela fé. E para terminar, irmãos, Deus tem marcado a história com as digitais dele. A pergunta é, como estão as digitais de Deus na nossa história? Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.